tudo bem? Esse é meu primeiro vídeo, finalmente eu consegui dar abertura aqui no canal. E então por isso eu peço um pouquinho da paciência de vocês comigo. Hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, que é o meu queridinho, que eu indico muito no meu Instagram, principalmente por ele ter me ajudado muito durante a minha trajetória até aqui na graduação. E ele é o Anatomia para Colorir. Ele é um livro, assim, que eu indico muito porque ele me ajudou de uma forma, assim, extraordinária. Ele meio que revolucionou a minha forma de aprender anatomia. É muito simples o uso dele, são coisas muito simples, mas que fazem toda a diferença. A gente aprende a não ter uma decoreba, a gente aprende realmente associando, fazendo anotações, colorindo. Então ele é um livro assim que me ajudou muito. Além disso, ele é um livro que eu indico também para quem ainda não ingressou na faculdade, tá no ensino médio, vestibular, mas que quer seguir em algum curso da saúde. Porque dentro dele, vocês vão observar depois, ele tem coisas bem iniciais, como por exemplo células, tecidos, coisas que a gente vê lá no ensino médio, lá no vestibular, que cai no Enem, no vestibular. Então ele é um livro bem completo, ele pode ser usado desde o ensino médio para quem quer ingressar na área da saúde. E é bem lá no início, vocês vão ver depois, são questões mais de histologia, embriologia, que a gente vê no início da graduação e que a gente também vê pro vestibular, pro ensino médio. Então vale a pena adquirir ele se tu tem interesse. Outra questão que muitas pessoas me perguntam é sobre onde elas podem adquirir o livro. Eu particularmente não comprei pela internet, eu comprei na livraria que tem na minha faculdade. Tava andando por lá e vi algumas promoções, e aí eu encontrei esse livro aqui. E eu fiquei bem surpresa, falando na questão de valores agora, porque ele é um livro que ele é muito mais acessível em comparação com outros livros de referência de anatomia, por exemplo, o Netter, o Gray, o Sobota. Então eu fiquei com o pé atrás na hora da compra e eu pedi pra moça se eu poderia olhar o livro por dentro, ver como era. E ela deixou, e ali naquele momento eu fiquei muito surpresa, eu achei ele um livro incrível, um padrão assim de livro de anatomia bem considerável, muito bom. Então eu acabei levando ele tava em torno de 80, 89, e eu fiquei muito feliz com a compra. Recentemente eu procurei na internet, eu descobri que tem vários sites que vendem ele, sites e-commerce, então vale a pena, até porque ele é um livro que ele não tá disponível em qualquer livraria, tem que ser uma livraria específica da saúde, e geralmente a universidade tem para vender. E eu quero mostrar para vocês a lateral dele. Ele é um livro que cabe direitinho em mochila, bolsa, ele é bem mais leve e menor que o Gray, então não vai ser um baita livro pesado. E mesmo assim ele tem muito conteúdo. Aqui atrás dele. E agora eu vou mostrar um pouquinho mais sobre ele. Visualizando então um pouco do interior dele. Aqui eu tô arrumando o calendário da faculdade, gente, não tenho bola. Aqui a gente tem um pouco sobre os autores, mas não é isso que eu quero mostrar pra vocês. Eu quero mostrar pra vocês sobre o sumário dele. Como eu disse, ele é um livro bem completo. Então ele começa com coisas desde o início, desde os planos anatômicos, enfim, posições, eixos. Ele é bem completão. E ele também, quando eu digo pra vocês que ele é um livro que pode ser adquirido até pra quem ainda não está na faculdade, é em função disso aqui. Isso aqui cai muito no Enem, enfim, vestibular, ensino médio. Então, essa questão de células, divisão celular, enfim, cai bastante. E aqui a gente começa a ter coisas mais específicas, como aqui o sistema esquelético, articular, sistema muscular. Aqui tem mais sistema reprodutivo, sistema nervoso central, periférico, sistema digestório, sistema respiratório, linfático, sistema imune. Então, ele é bem completão. Então, chegando na parte que todo mundo me pergunta, que é como que o livro está distribuído, como que ele é por dentro, como que é o conteúdo. Então, quando tu abre um determinado assunto, por exemplo, aqui os músculos extrínsecos da mão e do punho, né? A gente tem sempre na esquerda, na página esquerda, no caso, um texto falando sobre esse assunto. E já na página direita, a gente tem
pouco texto, ó, como vocês podem ver aqui, tem algumas explicaçõezinhas bem pequenas, porque a explicação geral, o conteúdo, tá sempre na esquerda. Ele não é o conteúdo, assim, páginas e páginas, mas ele dá uma sintetizada muito boa. Daí, na página na direita, no caso, a gente tem as imagens, ou seja, são preto e branco, obviamente, pra gente poder colorir. Mas aí, como que a gente vai saber qual músculo, do que se trata, né? Qual estrutura que a gente vai pintar? Por exemplo, aqui, o flexor profundo dos dedos. Ele tem um azinho ali do lado. Então, eu vou encontrar esse músculo e eu vou pintar. Parece ser óbvio, mas tem esses detalhes, às vezes, a gente se perde. Porque muitas pessoas já compraram, já viram algum outro atlas para colorir. E, geralmente, tem um quadrado no meio das imagens. Então, essa é uma das vantagens dele. Ele não atrapalha, não fica ofuscando a imagem. E esse é um dos motivos pelos quais eu gosto muito dele, né? Entre todos os motivos. Então, esse é basicamente a forma que ele está distribuída, né? Daí, na outra página, a gente tem mais explicações, daí já tem outro conteúdo, são os músculos intrínsecos. Então, ele vai indo dessa forma. E aqui no final, a gente sempre tem algumas tabelinhas, digamos assim, pra gente marcar, como se fosse um exercício, né? E assim, ele vai indo. Vou mostrar pra vocês duas coisas que tem no livro que me ajudam muito. Elas estão no final do livro, que uma delas é o glossário, por exemplo, aqui, zigo. O que é zigo, né? Zigomático, por exemplo. O zigo a gente sabe que é referente a uma junção ou união. Daí a gente vai desmembrando, né? A gente vai aprendendo através da etimologia das palavras. Isso me ajuda muito. Aqui tem outras palavras, como vocês podem ver, né? Enfim. Mas tem algo que também me ajuda muito. Lá no início a gente tem o sumário, beleza. Mas aqui no final a gente tem o índice alfabético. E isso me ajuda muito. Talvez algumas pessoas não saibam. Por exemplo, assim, eu tô estudando sobre, deixa eu ver, alvéolo. E aí, eu não vou lá no sumário procurar sistema respiratório, enfim. Tananã. Eu vou aqui e vou direto ao ponto. Alvéolo. Ele me mostra qual página aqui tá falando sobre alvéolo e algumas especificidades, por exemplo, alvéolo respiratório, alvéolo glandular, e ele me mostra onde eu vou encontrar. Então, isso facilita muito o meu dia a dia. Por exemplo, arco da aorta, enfim. Então, isso faz com que tu não perca muito tempo procurando as coisas, porque durante o estudo, às vezes a gente consulta no atlas de anatomia, no livro de semiologia, no livro de avaliação, enfim, fisiologia. Então, imaginem a gente ficar explorando o sumário de cada um. Não dá, né? Então, a gente tem que ir direto ao ponto. Aqui a gente tem outra vantagem que eu gosto muito, que tá no finalzinho do livro também, que a gente tem a inervação, ou seja, tu tem o nome do músculo, o suprimento nervoso e o segmento, né? Então, isso ajuda muito. Eu brinco que é uma colinha pra gente tirar cópia e colocar no caderno, na parede, pra gente sempre lembrar, assim como consulta rápida, digamos assim. Aqui tem mais, enfim. Então, isso é muito, muito útil. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se possível, comentem o que vocês acharam, comentem sugestões para próximos vídeos ou dúvidas, se caso tenham alguma. Também compartilhem com aquele amigo, aquela amiga que vocês sabem que está no início ou está precisando de alguma indicação de livro. Pode ser uma grande oportunidade para decidir, né? Então é isso. Agradeço vocês por terem assistido. Muito obrigada e um beijão e até mais!